cremação do corpo é permitida no Islã? Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Muitas pessoas se perguntam e nos perguntam, a cremação do corpo é permitida no Islã? A pessoa que morreu pode ser cremado? Seu corpo pode ser cremado na visão islâmica? Certamente que dentro das regras islâmicas isso é uma prática muito proibida dentro da religião. Não pode, dentro da religião islâmica, e essa prática é muito proibida. O corpo do ser humano, ele é nobre. Deus no Corão Sagrado diz: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Em verdade, nós enobrecemos o ser humano. E o ser humano, ele é digno, ele é honrado. O corpo dele é sagrado. E o ser humano, quando dizemos isso, estamos falando do ser humano independente da sua religião, do seu credo. Portanto, o corpo humano, ele é sagrado, não pode ser mutilado, não pode ser profanado, não pode ser de forma alguma modificado propositalmente, sem motivo algum, sem necessidade alguma. Então, da mesma forma também, como tratamos esse corpo, ele vivo, devemos tratá-lo também depois da sua morte. Portanto, o corpo, vivo ou morto, ele é sagrado e não pode ser desonrado, não pode ser mutilado, não pode ser cremado, porque a cremação é um tipo de mutilação. Então estaremos tirando a dignidade desse corpo se nós cremarmos esse corpo, e dessa forma nós estaremos indo contra a regra de Deus, contra a vontade de Deus. Por isso que dentro da religião islâmica existe um ritual de sepultamento. Esse ritual, ele consiste em lavar o corpo do falecido, lavá-lo e tratá-lo da mesma forma como se ele estivesse vivo. Então, o banho é dado com água morna, nem quente, nem fria, como se estivesse vivo. Trata-se o corpo do ser humano enquanto está se lavando da mesma forma como se estivéssemos dando banho nele vivo. Depois envolve-se com uma mortalha, com tecido, sem roupa alguma, e depois se faz uma oração fúnebre e depois é sepultado, de preferência direto na terra. Se não tiver condições de enterrá-lo diretamente na terra, podemos enterrá-lo em gavetas, como existem hoje na maior parte dos cemitérios, nas cidades grandes. Porém, o sepultamento é a forma correta de se enterrar o corpo e dar dignidade e honrar o corpo do ser humano vivo ou morto. Por isso que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, diz: dignificar o corpo, honrar o morto, é enterrá-lo, sepultá-lo e não cremá-lo. E aqui também temos uma condição. Se uma pessoa deixa ou tem o desejo de ser cremada e ela pedir para ser cremada ou deixar no testamento: eu quero ser cremado, não pode. Ela não pode fazer esse pedido. É proibido ela fazer esse pedido, porque ela está querendo, ela está pedindo para que o seu corpo seja desonrado. Então, esse pedido é inválido. Mesmo assim, se ela externar esse seu desejo, deixar no testamento, é proibido para um muçulmano cremar uma outra pessoa, sendo ela muçulmana ou não. Não pode cremar, não pode atender esse pedido, porque esse pedido vai contra a vontade de Deus, contra as regras de Deus, e as regras de Deus, elas são superiores aos desejos dos seres humanos. Portanto, é necessário nós mantermos essa honradez do corpo do ser humano e mantê-lo sagrado assim como Deus o classificou. E as pessoas, vamos para uma outra hipótese, uma pessoa que morreu carbonizada, o que fazer com ela? Essa pessoa, ela morreu carbonizada, porém de forma fora do controle dela, fora da decisão dela, não decidiu isso ou nós não decidimos isso. Então, o que restar daquele corpo, o que tiver, a gente enterra e, mesmo assim, fazemos o ritual, certamente, que não de lavar, porque não tem condições de lavar, a não ser que seja possível. Agora, se não for possível, pelo menos enterra-se o que restou daquele corpo, dando-lhe pelo menos um ritual digno de sepultamento, de honra, dignidade. Agora, numa situação, outra hipótese, existe uma epidemia, por exemplo, e numa situação de necessidade, não tem sepulturas, não tem uma situação de calamidade e não tem como enterrar esses corpos, são contagiosos e não tem caixões suficientes para o que fazer. A única saída é queimar corpos
porque existe um risco à vida das pessoas vivas, nessa situação é permitida em último caso. Em último caso, porque é uma questão de necessidade e não existe outra forma. Portanto, se nós percebemos, a religião islâmica ela vem para dignificar o ser humano vivo ou morto. Que Deus guie a todos.